Hoje mais cedo eu falei sobre como ser uma pessoa segura, como se sentir segura numa relação afetiva, juntamente com a minha colega, a minha amiga Flávia, colega do curso de Coaching, Programação Neurolinguística. E antes de eu fazer essa live, eu estudei sobre apego seguro, sobre a teoria do John Bowlby, um psicanalista, que fala sobre a importância da relação mãe-filho, mãe-bebê, e o quanto que isso interfere depois na nossa fase adulta, principalmente nos nossos relacionamentos, né? Então, ele desenvolveu um modelo de trabalho interno, né? Ele desenvolveu um sistema, uma análise junto com os bebês e as mães. Ele ficava numa sala de observação vendo como que era a interação do bebê juntamente com a mãe, né? Quando a mãe saía, ele observava que alguns bebês ficavam inseguros, começavam a chorar ou começavam a procurar alguém por perto, né? E aí ele foi fazendo essas avaliações, ele foi pesquisando, né, sobre essa interação mãe-bebê e chegou a algumas conclusões interessantes, que isso acontece tanto em nós humanos quanto também nos primatas, nos bebês macacos também foram investigados. Mas ele voltou a pesquisa dele mais, lógico, para os seres humanos. E nesse sentido ele desenvolveu um modelo de trabalho interno, que a criança, quando ela vai desenvolvendo, do 0 aos 6 meses, a interação é completamente com a mãe. Depois dos 6 meses em diante, ela começa a expandir o leque de interação dela e ampliando, até antes disso, ampliando para o pai, para a avó, para as outras pessoas, para os outros cuidadores. Então, esse modelo cognitivo, né, é um marco cognitivo que compreende a forma da criança entender o mundo, a forma como ela entende o mundo e os outros. As interações dessa pessoa são guiadas pelas lembranças, pelas expectativas do seu modelo interno, né? E isso influencia, porque isso ajuda ela a avaliar o seu contato com as outras pessoas. Então, ele fala o seguinte: é como se o cuidador principal, que é a mãe, é o protótipo, é o modelo, né, das relações futuras, né? E aí ele fala que e aí em 1990, né, uma pesquisadora iniciou um estudo que fala que é melhor a mãe feliz em seu trabalho do que a mãe que se sente frustrada por ficar em casa, né? Que as crianças, porque essa teoria, num primeiro momento, foi questionada. Falou assim, mas então a mãe não pode ir ali nem na esquina, né? A mãe não pode ir trabalhar. Como que fica o emocional dessa mãe e principalmente dessa criança? Não, tanto é que em alguns países a licença maternidade é até de 2 anos. Se não me engano, lá na Noruega, lá na Suécia, é 2 anos a licença maternidade. Justamente porque lá eles entendem isso e lá o sistema deles é diferente. São até mais esclarecidos, mais envolvidos, né, que a nossa sociedade aqui. Mas essa pesquisa foi em relação às crianças que ficavam em creches, em cuidado de babás, de avós, né? Mas aí o que se entendeu é que se a criança é cuidada, ela é bem cuidada, independente de ser só pela mãe, só por uma pessoa, ou por outras pessoas, um círculo de pessoas que a ajuda e que deixa essa criança bem cuidada. E bem cuidado é atender às necessidades biológicas, fome, banho, aconchegar, o sono, né? Todos esses cuidados para a criança desenvolver bem. A atenção, o mimo, o carinho, o toque.
Tudo isso influencia, né? E aí, essas experiências com esse cuidador primário dita os comportamentos e as crenças e os pensamentos futuros dessa criança. E aí ele fala assim, se a criança tem um modelo interno positivo, na vida adulta, o indivíduo ele é autoconfiante, ele é independente, ele explora a sua liberdade da melhor forma possível. Se esse modelo é negativo, quando ele se torna adulto, ele pode se tornar um adulto inseguro, dependente e não conseguir interagir com o mundo e as pessoas como deveria. Em alguns casos, pode desenvolver também até a psicopatia do afeto, que é agir pelo impulso e não perceber o que a ação dele influencia nos outros, que é um dos sintomas da psicopatia. O psicopata, ele não tem empatia, ele não se compadece com a dor dos outros, com os sofrimentos do outro. Ele age pelo impulso, então na cabeça dele tá tudo certo. O outro, ele não tem consideração, ele não considera o outro, né? E aí, ele fala também que a separação, né, pode tornar a criança insegura e ansiosa. E aí ele vai falando sobre cada um dos tipos de apego. O apego seguro no adulto, a Cindy Hazan e o Philip Shaver, em 1980, estudou as interações românticas. Como é que isso influencia nos relacionamentos, nas interações românticas, homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, né? E aí fala que as pessoas que possuem opiniões positivas sobre elas mesmas e sobre os parceiros, ela desenvolveu um apego seguro. Então, quem tem um apego seguro e foi forjado num meio seguro, né, vamos dizer assim, num contexto de segurança afetiva, essa pessoa ela nutre uma opinião positiva sobre ela mesma. E ela consegue também ter uma opinião positiva sobre o parceiro. Essa dinâmica resulta em um relacionamento harmonioso, a pessoa se sente mais confortável, com intimidade e com a independência, né? A separação não é comparada de uma forma negativa, né? Mas como natural. Então, se a pessoa precisar viajar, se o esposo for precisar de uma viagem de negócio, se a esposa precisar trabalhar fora, ou precisa se ausentar por algum motivo, ele sabe que isso é natural, que essa separação é natural, que a pessoa vai voltar, assim, tá tudo certo. Ele não se sente ameaçado porque o outro se distanciou. Inclusive, na medida que o tempo vai passando num relacionamento afetivo, nem sempre, no início, existe mais aquele apego carnal, muita necessidade de beijo, de abraço. A parte sinestésica do casal, que é essa parte do toque, do cheiro, do carinho, do abraço, do ficar perto, no início, é como se fosse uma relação mais simbiótica. A gente até meio que respira o ar do outro, vamos dizer assim, né? Mas com o tempo, a rotina do dia a dia, né? Até essa conservação da própria individualidade, a gente vai ficando mais afastado mesmo um do outro, por uma série de questões. Mas não significa que o fato de você não estar grudado o tempo todo, do homem não estar grudado em você o tempo todo, e nem de você estar grudado no homem o tempo todo, não significa, ou que ele esteja falando toda hora, eu te amo, meu amor, meu benzinho, meu isso, não sei o quê. Não significa que a pessoa deixou de te amar, ou que te ame menos. Existe uma fase de conquista, né? Existe uma fase de sedução. Num primeiro momento existe isso, mas depois que você conquistou, você fica mais, geralmente deveria se ficar, entre aspas, né? Ficar mais tranquila, mais segura. Confiar também no taco do outro, né? E confiar também no seu próprio taco, né? Que se o outro está com você, é porque ele vê em você qualidades,
É porque ele vê que você é uma pessoa digna de confiança, né? E de que vocês podem crescer juntos. Vocês podem curtir a vida junto, ter uma vida amorosa saudável, né? Mas isso, a pessoa que tem esse apego, né? Esse modelo mental de apego seguro, ela vê isso e isso é mais natural para ela. A pessoa pode desenvolver também um apego evitante ou evitativo, que a pessoa com esse estilo de apego, ela sentem que não necessitam de relações sociais mais íntimas. Elas se veem como altamente independentes e recusam qualquer indício de aprofundamento de vínculo. Então, é aquela pessoa que ela é bem resolvida com ela. Ela não precisa se vincular, né? Em alguns casos, dentro da psicologia, às vezes pode ser a pessoa até meio esquiva ou meio que antissocial, assim. Ela evita a intimidade, que é o apego evitante, né? Ou evitativo. O apego ambivalente corresponde ao desejo de altos níveis de intimidade, o que resulta na dependência extrema do parceiro. São pessoas inseguras que questionam o seu próprio valor. Então, às vezes a pessoa que tem esse apego ambivalente por quê? Porque ao mesmo tempo que ama, odeia. São sentimentos contrários. Ao mesmo tempo que quer perto, que quer a pessoa ali, ela já meio que rechaça o outro. Ela já não quer, né? Então fica essa coisa ambivalente, ambígua, contraditória. A mesma hora que ama, já não ama mais, né? Ao mesmo tempo que quer demais, já não quer. Uma insegurança e um sofrimento muito grande, muitas vezes, né? Muitas mulheres, as mulheres que amam demais, podem terem vindo desse tipo de apego, de um apego ambivalente, né? Que em muitos momentos a família cuidava, se sentia acolhida e em alguns momentos era rechaçado, deixado de qualquer jeito, de lado, né? E de aí, de uma certa forma, ela fica com medo de ser abandonada de novo. Então, ou ela quer grudar, ou ela evita. Ao mesmo tempo que ela quer estar junto, ela já não quer, porque ela já evita justamente com medo de ser abandonada. Então, eu abandono primeiro. Eu nem entro de fato, porque e se eu gostar mesmo? E se eu gostar e ele não gostar de mim? E se eu me entregar e dali um pouco ele me abandonar? Aí a pessoa nem se entrega, nem se abre realmente para o relacionamento afetivo. E tem um apego desorganizado, que é a dificuldade de estabelecer laços profundos, embora exista o desejo de fazê-lo. A intimidade emocional é simultaneamente intimidadora e almejada. É isso, né? Ao mesmo tempo que quer, já não quer. Pessoas deste padrão não acreditam nas intenções do parceiro, mesmo quando são boas. Esse é o apego desorganizado. Você pode estender um caminhão de pedras, de diamante, estender o tapete vermelho para a pessoa passar, fazer de tudo, mover céus e terras, tudo que a pessoa quer. Não valoriza. Não consegue aceitar, não consegue sentir realmente que é amado, né? E aí é como se essa conexão profunda não conseguisse existir. E em alguns momentos é o que a gente vê aí, né? Às vezes a mulher casa com casa com outro, o homem casa com várias mulheres. Talvez em busca disso, em busca de se sentir completo, de se sentir amado. E nem sempre consegue, porque o buraco está mais embaixo, né? E aí, às vezes, acha que o defeito é das mulheres. Ah, não, são elas que não sabem me amar. São elas que não me respeitam, elas que não gostam de mim. E às vezes pode ser justamente o contrário. É ele que não consegue se apegar. Talvez explica-se também a questão da traição, né? Muitos homens traem. Tem gente que fala, tem uma corrente aí que fala que a traição ela é biológica. Ah, não, naturalmente o homem trai. Não, gente. Tem nada de natural nisso.
entra nisso também. Medo de se apegar, medo de ter realmente uma relação de profundidade, de intimidade com alguém, né? Medo de... Porque quando você tem essa relação de proximidade e de intimidade, o outro conhece você tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. E aí é você bancar na hora que o outro se aproxima e vê os seus defeitos, de você se sentir desnuda, não só em termos carnais, mas desnuda em termos de alma, e aceitar também a nudez do outro no sentido de, opa, tô vendo que o outro também não é tão perfeito igual eu imaginei. Porque de um relacionamento afetivo no início, 3 anos é de paixão. A gente fica apaixonada, a gente sonha com a pessoa, a gente faz planos com a pessoa, a gente projeta o futuro da gente com a pessoa, né? A gente sonha, a gente constrói um castelo dentro da gente, dentro do coração da gente. Só que depois que passa esse período de apaixonamento, pode sobrar 3 coisas: amor, indiferença e ódio. Quando sobra amor, significa que a pessoa, o casal, foi maduro o suficiente para entender e aceitar os defeitos do outro. Não, esses defeitos eu consigo. Apesar de fulano ser rabugentinho, chatinho com limpeza, não, mas eu gosto, eu amo, eu quero ficar com essa pessoa. Ele me faz bem, ou ela me faz bem, né? Agora, pode vir a indiferença. Eu já tentei de tudo, eu já falei. Por quê? Porque quer mudar o outro. Não houve aceitação. Houve querer mudar o outro não mudou, a pessoa fica indiferente, até para não sofrer. E a terceira, que é o ódio, que é pior, né? Que aí vira aquele ciclo de ódio, de briga, a culpa das coisas estarem acontecendo, da forma que está acontecendo é do outro, e não percebe a sua contrapartida também, o que é que a pessoa está fazendo, que ela está contribuindo para que as coisas se deem dessa forma, né? Então, assim, porque num casamento, numa relação, é 50%, 50%. A relação é de 2, não é só uma parte, a outra parte não, né? Então, só que em alguns momentos, há casais também e que com o passar do tempo, um lado ainda ama, um lado quer que as coisas melhorem, um lado carrega o outro nas costas. E aí vai ficando pesado, vai ficando muito pesado. Amar para 2 é complicado, né? E aí vai indo, aquilo que antes você suportava, aquilo que antes era tranquilo, a mulher às vezes já não vai aguentando mais, porque vai se sentindo sobrecarregada, da mesma forma o homem. E aí, ou o outro desperta e fala, peraí, se eu realmente não mudar, meu casamento vai para água abaixo. Se não houver essa consciência da parte do outro, não sei quando, muitas mulheres são muito resilientes, né? Às vezes elas conseguem aturar até muito tempo, muitas vezes por conta de filho, muitas vezes por conta de não ter independência financeira, né? Nossa, tá tremendo demais aqui, minha mão cansou. E aí, isso tudo facilita a continuidade de um relacionamento que às vezes não tá tão legal, porque a mulher não tem liberdade financeira, né? Às vezes se sente dependente do homem. Mas se eu não ficar com esse homem, se eu não continuar com esse marido, eu não sei se eu vou ser amada de novo. Será que eu vou encontrar outro homem igual ele? Será que eu vou encontrar uma pessoa que vai me amar, que vai gostar de mim? Então, muitas mulheres às vezes vão se sujeitando a ficar num relacionamento até abusivo, por conta de que também foi criada, às vezes, num modelo abusivo. Então, para ela é normal xingar de vaca, de puta, de tudo quanto há. Opa, nossa, falei coisa aqui a mais. Mas assim, né?
Porque ela já foi criada nesse meio. Ela viu o pai dela chamar a mãe assim, ela via os irmãos e na família, às vezes veio uma família assim, né? Então ela encontrou um outro homem, um homem xingar ela assim, né? Num primeiro momento, às vezes acha até bonitinho, né? Porque, nossa, tô apaixonado. Ah, não, ele falou isso que ele tava nervoso. Daqui a pouco, vai vendo que não, aquele é o jeito mesmo da pessoa, né? Que ele é patinha de elefante em loja de cristal, né? E aí vai conhecendo mesmo quem o outro é, né? E aí vai percebendo se realmente existe compatibilidade aí de gênios que a gente fala ou não. E se não existe, né? Se as coisas estão caminhando para um lado de abuso, de violência, de diminuição da autoestima dessa mulher ou de homens, porque há homens também que são bem humilhados. Eu já acompanhei a história de homens que traíram porque se sentiam humilhados dentro do casamento. Porque a mulher jogava muita coisa na cara do homem, falava muita coisa pesada. Aí, por raiva, consciente ou inconscientemente, foi lá e traiu. E ainda traiu na cama deles, pra mulher ver. Eu falei, nossa, isso aí é vingativo com força, né? Por quê? Porque de tanta insegurança dessa mulher, porque sempre ela saía com ele já olhando pros cantos para ver se não tinha nenhuma outra mulher olhando. Quer dizer, ela sempre estava achando, crendo no pressuposto que ela iria ser traída. E tratava ele já dessa forma. E ele nem estava fazendo isso. Que ele me relatou, ele falou, eu não traí, enquanto nós estávamos juntos, que a gente dava certo, eu não traí minha mulher. Eu traí ela quando ela começou a me maltratar. Ganhava menos que ela ganhava mais que ele, ela ficava humilhando ele, ela humilhava ele na frente das outras pessoas. Foi indo, ele arrumou uma mulher que tratava ele bem, que achava ele bonitinho, que não sei o que. Acabou se envolvendo com essa mulher e saindo dessa relação. Não precisava ter sido assim, mas de uma certa forma, a forma com que essa mulher foi forjada, né, foi criada, o meio que ela veio e principalmente a pressuposição dela de que o outro, só pelo fato de ser homem, vai trair, ela se posicionou o tempo todo dessa forma. No final, o que ela ganhou? Isso. Mas foi porque ela já entrou na relação pensando assim, se sentindo assim, sentindo que ele não iria, ela era muito caminhãozão, ela era muita areia pro caminhão dele. Ué, então, minha filha, já que você é muito caminhão mesmo, muita areia mesmo pro meu caminhão, nem vou ficar. Isso em termos inconscientes, tá, gente? Assim, nem sempre é tão claro, vem com tanta clareza assim que a pessoa tá traindo por causa disso, não. Eu já vi em outros casos, mulheres, eu atendi uma mulher recentemente, que ela morava, já tinha quase que 30 anos com um homem, que ele era bêbado, não, trabalhava, mas era alcoólatra, a maltratava, a humilhava, a deixava ela, sentindo muito para baixo, inclusive ela adoeceu, entrou em depressão por conta desse relacionamento, achava que ela iria conseguir mudá-lo. E aí em psicoterapia eu fui trabalhando com ela essa questão dela resgatar a autoestima, do que realmente ela queria, como ela queria. E aí num dado momento ela conheceu um rapaz, o rapaz, e ela era uma mulher bonita, devia ter uns 45, 46 anos, morena, cabelo cacheado, bonita ela. E sim, chamava atenção, sabe? Magrinha, linda ela. E aí ela fala assim, Sheila, eu me sinto feia. Ele fala que eu sou feia. Ele fala que nenhum homem vai me querer. Aí eu falei pra ela, falei assim, pois é, mas você já se olhou no espelho? Pra você perceber o quanto que você é bonita? E que talvez o medo dele seja justamente de que porque você é bonita, você se sinta bonita
e aí sim perceber a nhaca com quem você casou, né? E aí consiga até dar o pontapé nisso, deixar ele para lá e seguir adiante, né? Porque é isso, a mulher, quando ela quer, quando a mulher se reconhece a potência dela, a força dela, o quão bonita ela é, quando ela para de ficar se comparando às outras mulheres, quando ela para de ficar achando que sempre os outros são as outras são melhores do que ela, e que ela começa a olhar para ela e fala assim, peraí, mas eu também tenho minhas qualidades, eu não sou tão feia assim também não, ué, que é isso? Não sou tão curva de esquina assim também não. E mesmo se eu fosse, um acha feio, mas 10 acha bonito. Um me acha feio aqui, mas eu passo ali na esquina, o outro me canta, o outro fala fio-fio. Ué, então não tô tão jogada às traças assim não, ué. Se eu me cuidar, se eu gostar de mim, eu consigo sim arrumar uma pessoa legal pra ficar comigo, pra eu ter um relacionamento, construir uma coisa legal. Se vai durar, se vai ser pra vida inteira, bom, aí a gente já não sabe. Mas existem tantos homens na face da terra, existem tantas mulheres na face da terra, por que diabos? Você tem que ficar justo com aquele que te menospreza, que te põe para baixo, que não valoriza quem você é. Onde é que está escrito que tem que ficar com aquela pessoa? Não segura o osso, se não solta não. Epa, peraí. Nós somos seres inteligentes. Nós somos dotados de inteligência e de sentimento por um motivo. Pra gente, com a nossa inteligência, entender que horas que é hora de ficar e que horas que é hora de sair. Que horas que tá dando certo e que horas que não. Que horas que vale a pena eu investir e insistir e que horas que não. Que horas que um tá remando pro norte e o outro tá remando pro sul. Que hora que tem encontro? Não tem, gente, né? É fisicamente o contrário. Um tá pro leste, o outro pro oeste. Que hora que encontra aqui? Não encontra. Agora, se os dois estão vindo na mesma direção ou estão seguindo na mesma direção, não, gente. Eu vou pro norte. Não, eu vou pro norte com você também. Então, vamos nós dois juntos pro norte. Ou então, vamos nós dois juntos pro sul. Mas é os dois juntos. Não é um querendo ir pro Rio de Janeiro e o outro querendo ir pra Nova York. Uai, que hora que vai encontrar? Aí não existe encontro. Não é projeto comum. Né? Então, assim, casamento, relacionamento afetivo, namoro, é projeto em comum. Tem que ter alguma coisa em comum. Tem que ter alguma coisa que te conecta com o outro. Que seja seu estilo de vida, que seja a forma com que você pensa, que seja a religião. Alguma coisa tem que te ligar, dar liga com o outro. Porque se não der, nem adianta insistir. Ah, não, mas eu tô com medo de ficar sozinha. Ele até agora foi o único que deu bola pra mim. Uai, tá, você até pode insistir, ver qual que é a dor da pessoa, né? Ver se dá certo. Esse dia pra trás uma paciente me falou, eu não dou certo, eu não gosto do beijo do meu namorado. Mas como é que você vai ficar com um homem que você não gosta nem do beijo dele? O que eu namorei, que eu não gostava do beijo, eu nem fiquei. Eu não dei conta de aguentar muito tempo, não. Então, coisas simples, tem que ter pegada, tem que ter desejo, tem essa coisa da pele tem que bater, senão não dá, não. Ah, não, é porque nós concordamos em muitas coisas. Sim, mas além disso, tem que ter mais coisas. Se for conveniente, dinheiro, status. Dinheiro pode acabar, status pode acabar, beleza pode acabar. Aquela barriga sarada, tanquinho, pode virar um bacalhau. Com o tempo vira pânceps, né? Aquele corpo esbelto, lindo, todo trabalhado, marombado, linda da menina, com o tempo, depois de 2, 3 gravidez, pode virar pelanca. Se a mulher não se cuidar, realmente não tiver condição. E aí, o que vem depois disso? Tem que vir mais alguma coisa depois disso, do que só o físico, do que só o dinheiro, né? Tem que ter mais alguma coisa que sustente, porque senão não sustenta não.
né? Então, isso tudo, eu nem sei o que é que eu tava falando no início, eu falei de tanta coisa. Ah, tá, eu tava falando sobre a teoria de apego seguro do John Bowlby, é verdade, sobre as formas, como a gente é cuidado, como a gente é o contexto inicial, onde a gente nasceu, com quem a gente nasceu, a família com quem a gente pertence, quem cuidou da gente e como a gente interage com todas essas pessoas e como essas pessoas interagem com a gente, refletem agora na forma com que a gente interage com os outros, nos nossos relacionamentos afetivos, nas nossas relações de amizade, porque tem gente que tem uma dificuldade de fazer amigo e de manter a amizade, né? Porque acha que sempre tem que vir a mim. Não, ela tem que concordar, as minhas colegas tudo tem que concordar tudo com o que eu falo. Ou então, ao contrário, ela tem que ser quase que uma devota das meninas, ir atrás de todo mundo. Relacionamento, amizade, trabalho, a forma com que você lida com o trabalho, né? As relações de chefia, de subordinação, se o chefe é mulher, se a chefe é mulher, se o chefe é homem, porque dependendo de como foi sua relação lá com seu pai, com os homens da sua família, você vai tender a, com um chefe ou com um colega de trabalho muito próximo, às vezes você reproduzir um pouco o que foi lá. Se foi de muita briga, de muita contestação, de muita mágoa, de muita raiva, sem perceber, inconscientemente, você acaba projetando isso no seu chefe. Ou você pode projetar isso no seu esposo, no seu namorado. Sem perceber. Depois você fica até pensando assim, gente, mas por que eu tô tão brava assim com fulano? Fulano só me falou isso, só brincou comigo e eu tinha que responder desse jeito. Credo, nem eu me aguento. Como assim eu respondi dessa forma? A pessoa só brincou comigo, só conversou comigo, só me deu um toque, só falou. Eu tinha que responder desse jeito mesmo? É sério? Que eu tenho que ser essa cavala de responder desse jeito sempre? Né? Então, assim, por quê? Porque dependendo de como isso foi forjado lá, agora acaba refletindo. Quando a pessoa consegue perceber isso, pode mudar. Ela pode mudar. Como que muda? Psicoterapia ajuda, programação neurolinguística ajuda, todas as formas, reflexão, autorreflexão, autodesenvolvimento ajuda, né? Mas a gente tem que querer mudar. Quando existe o desejo sincero de mudança, fica mais fácil das coisas acontecerem. E, inclusive, o outro percebe. O outro percebe quando a gente está fazendo esforço para mudar. Quando realmente a gente está querendo ficar diferente. Frente a gente mesmo, frente ao outro. A gente não pedir desculpa, passa a pedir desculpa. A gente não se esforçava para fazer aquilo que a pessoa já tinha pontuado que era para a gente fazer e a gente passava batido. Talvez por implicância ou não, mas você fala, não, peraí, mas fulano falou que gosta que eu faça assim. Então, deixa eu tentar fazer desse jeito, até para evitar briga, e até para a pessoa sentir que eu estou me esforçando para nós dois darmos certo. Isso pode ser mãe e filha, isso pode ser pai e filho, né? Isso pode ser entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Fulano já falou que não gosta que a gente pega o grampeador e deixa o grampeador fora. Peraí, então eu peguei, deixa eu colocar aqui para evitar confusão. Não é porque eu não quero ter briga, não é isso. Ué, mas eu tenho que saber que as brigas vale a pena eu brigar e que as brigas não. Será que eu tenho que ficar brigando por causa de tudo mesmo? Eu tenho que ser aquela chatonilda que tudo tá cri-cri, tudo tá cri-crizando, né? Ou eu posso ter um pouco mais de paciência. Paciência comigo, paciência com o outro. Será que eu quero ter razão sempre mesmo? Assim, sempre eu tenho que gritar, a última palavra tem que ser a minha. O outro tem que fazer o que eu quero. Tá, mas a que custo? Né? A que custo isso? Não pode ser mais leve?
Então, assim, será que só tem um jeito de fazer? Será que só tem esse jeito? Ou será que há outras formas de eu fazer, de eu ser, em relação à minha mãe, em relação ao meu chefe, em relação aos meus colegas de trabalho, em relação ao meu namorado, em relação ao meu esposo, em relação aos meus filhos, em relação aos meus pais, né? Então, assim, foi isso que eu queria falar um pouco mais, assim, me veio essas reflexões. E aí eu queria compartilhar com vocês. Tema da live de hoje: teoria do apego de Bowlby. No final, o que eu falei? Falei de tudo e mais um pouco. Mas, assim, a minha ideia era compartilhar esse conhecimento. Às vezes, a partir daí, talvez eu possa ter ajudado vocês a refletir um pouco sobre alguma coisa ou outra que aconteça ou que esteja acontecendo com vocês. E essa é a minha proposta, né? Contribuir para que quem estiver comigo, quem ir me seguindo nas redes sociais, possa também ir crescendo, que eu possa ajudar no autodesenvolvimento, no aprimoramento das pessoas que estiverem comigo, né? Então, eu espero ter contribuído de alguma forma sobre essas reflexões. E entendam, o seu passado não te define. O que te define é o seu futuro, é o que as escolhas que você faz. Se você escolher mudar, se você escolher vencer alguma limitação, o simples fato de você desejar vencer, de você desejar realizar o seu sonho. Olha, eu quero me tornar uma pessoa mais segura. Eu quero me tornar uma pessoa mais amorosa. Eu quero me tornar uma pessoa realizada. Eu quero me tornar uma pessoa digna de orgulho por mim mesma. Que eu pense em mim e fale, nossa, eu sou uma mulher foda. Ou então, não, eu sou um homem foda. Por quê? Porque eu banquei as minhas escolhas. Porque mesmo com medo, eu fui atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu queria, né? Então, quando você decide, e amar, gente, amar é uma escolha, é uma decisão. Quando você decide se amar, quando você decide amar a sua mãe, decide amar o seu trabalho, o seu chefe, seus colegas de trabalho, quando você decide amar os estudos, o seu aprendizado, quando você decide amar o seu namorado, ou decide amar o seu marido, até sua sogra, sua cunhada, amar, quando você decide amar de fato, e você para de só julgar, de só criticar, de só pôr defeito nos outros e começa a exercitar esse sentimento de compreensão, de perdão, de humildade e de entendimento, muda completamente a forma de você existir, de você estar no mundo. Isso é algo para a vida inteira. Isso é um trabalho, não é de um mês de terapia. Eu vou fazer reprogramação linguística, eu vou ficar linda, maravilhosa. Não é isso, não. É para a vida inteira. Isso é crescimento interior. Nós estamos aqui para crescer. A gente não está aqui, nós não viemos para ser samambaia. Sinta informar, nós não viemos aqui no mundo, não estamos plantados aqui no mundo para virar samambaia. Nós estamos plantados aqui no mundo para crescer, para aprender, para desenvolver, para melhorar, para parar de ficar emburrando com qualquer coisa e falar, opa, vamos, pedala o Robinho aí, que com certeza tem que ter algo mais. Não é possível doença, pandemia, tanta tristeza, tanta miséria, tanta morte, tanto sofrimento só por capricho divino. Ah, mas não é mesmo. Não é possível que Deus é tão ruim assim, de botar nós tudo aqui nesse caldeirão fervendo e deixar cada um se estabacar como quiser. Não. Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, senão Deus ia ter sido muito mal, com a humanidade inteira. Nós
como eu não acredito nisso, como eu acredito que nós estamos aqui para aprender e para evoluir, e isso é uma das leis até do progresso, então, naquilo que você puder, decida. Ai, Sheila, eu não quero viver. Eu quero morrer, eu não quero mais essa vida. Então, se você não quer mais esse sofrimento e essa vida, o que é que você pode fazer para melhorar, para sair disso? O que é que você já está fazendo para ser diferente disso aí que você não quer? Você já está sabendo o que é que você não quer e o que é que você quer. Quando você tiver claro dentro do seu coração o que é que você quer, se você quer viver e de que jeito que você quer viver, metade das coisas, você vai ver que as coisas vão começar a fluir a seu favor. Então, decida o que você quiser decidir. Você pode decidir ficar parado, você pode decidir não querer crescer, como você pode decidir falar, você quer saber? Vou crescer, vou aprender com tudo isso que está acontecendo comigo. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Amanhã vai estar melhor do que hoje. Porque eu quero assim. Não porque eu estou esperando que os outros mudem ou que seja. Então, meus queridos e minhas queridas, um abraço, um beijo. Espero ter contribuído de alguma forma. Comentem aí depois, né? Curtam. Se acharem relevante, importante isso que eu falei, compartilhe com as pessoas que vocês gostam. Quanto mais pessoas que autodesenvolvidas emocionalmente, equilibradas emocionalmente no mundo, mais a gente vai conseguir transformar esse mundo que está como está. Instagram não é só um lugar, ou não deveria ser, eu acredito, um lugar só para vender curso, mentoria, lives de sucesso. Acho que aqui pode ser um canal também de transformação e de ajuda real para as pessoas. Pelo menos esse é o meu propósito. Eu não estou aqui jogando ou falando essas palavras sem ter um propósito. Esse é o meu propósito, te ajudar a ficar bem com você. Aqui pelas lives, lá no meu consultório, nos cursos que, se Deus quiser, esse ano eu vou trazer. E quando eu trouxer, eu vou apresentar para vocês. Se tiver no seu momento, você vai fazer. Se não tiver, passa para outra pessoa. Mas que a minha função, a minha missão no mundo, eu vou estar honrando, isso eu vou. Porque foi para isso que eu vim. E eu gostaria de ajudar você a descobrir qual que é a sua. Um beijo. Fiquem com Deus.